Certo. Certo? Ao senhor se apresentasse para os alunos aqui, falasse, eles perguntaram, ele é de que igreja? Eu digo, da Igreja de Cristo. Na verdade... Certo? Mas... Sim, pode falar. Então, o senhor se apresenta aí e dá uma introdução logo, que aqui eles têm algumas perguntas depois da sua introdução aí, tal, alguma coisa que o senhor já queira contribuir, independente do vídeo. O vídeo já é uma aula bem prática e dá para a gente compreender algumas questões. Viu? Fica à vontade. Vejam bem, as traduções, nós temos várias, tanto em língua portuguesa, inglesa e várias. Nós temos que entender que o texto inspirado não é a tradução no vernáculo mesmo. Mas o texto inspirado é o texto no original, que é no original hebraico, aramaico e grego. As traduções, elas são muito relativas, principalmente àqueles que estão traduzindo. Porque muitas vezes o tradutor ele não coloca como está no original, deixando que a pessoa que leia tenha a interpretação. Não. Muitas vezes o tradutor ele coloca a interpretação dele e uma paráfrase, e muitas vezes os tradutores têm um grande problema da escolha do texto grego. No texto hebraico do Velho Testamento, nós não temos problema, porque os judeus sempre foram mais criteriosos com a língua hebraica, com a escritura do Velho Testamento. Mas, quando se chega no Novo Testamento, deve-se ter um critério maior, a crítica textual é maior, devido à falta de critério como tinha no Velho Testamento. Então, o que acontece? Há vários textos gregos, certo? E que cada equipe de tradução escolhe um texto no Novo Testamento, que é o básico, é o texto da Sociedade Bíblica Unida, que é o texto de Nestor, né? E está agora na 28ª edição. E o texto majoritário, deixa eu pegar aqui, texto majoritário, que é esse texto grego aqui, certo? Que é basicamente também o texto Receptus. Há diferença, inclusive vou fazer um vídeo da diferença do texto grego majoritário para o texto Receptus. E são poucas coisas, mas basicamente o texto de Nestor, o texto crítico, o texto de Mesger, né, eles se baseiam num critério totalmente subjetivo. Eles tiram textos gregos, partes do texto grego, simplesmente por um critério que eles reuniram e disseram, ó, vamos fazer assim. Eles não se baseiam de uma forma científica, ou seja, a maioria dos manuscritos. Porque se tem vários manuscritos no mundo, a lógica é que peguem esses vários manuscritos e veja qual é o texto mais completo. Então, eles não pegam assim, eles se baseiam apenas em 2 manuscritos, que não são os melhores. Então, essas traduções, elas escolhem também os textos. E por incrível que pareça, a tradução atualizada é a tradução, praticamente se tornou uma tradução padrão dos eruditos, vamos dizer, das Bíblias de estudo, atualizada. A corrigida ficou mais para a igreja pentecostal, certo? Que elas adotaram a Bíblia corrigida, a tradução corrigida.
E eu vejo que a corrigida era mais, como eu mostrei no vídeo, era mais fiel ao original, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, que às vezes a atualizada coloca coisas que jamais tem no texto original, né? Como lá no Salmo, né? Também no Novo Testamento, aquela parábola dos dois filhos, que eles mudaram o diálogo, né? De uma forma arbitrária. Então, tem essas dificuldades. Então, eu aconselho aqueles que vão fazer um estudo bíblico que peguem o texto original, certo? Ou então, aqueles que não sabem, peguem as várias traduções para ter uma noção de como está o texto bíblico, né? Porque, às vezes, tem traduções que, às vezes, nos despistam. E tinha uma tradução, inclusive era atualizada, que tinha colchetes na parte de Marcos 16, 9, até o verso 20. Esses sinais seguirão aqueles que creem. Inclusive, minha tese de mestrado foi defender esse texto, né, do Adejan, mostrando que é autêntico, baseei-me nos manuscritos, nos pais da igreja, no Evangelho de Marcos. Então, algumas traduções colocam esse colchete, aí as pessoas olham, mas está aqui, esses sinais seguirão aqueles que creem. Aí alguém diz, mas não está nos melhores manuscritos, que isso não é a verdade, né? Então, parece que a atualizada, a recente, tirou esses colchetes, né? Mas alguns textos têm, às vezes, um colchetezinho, como João, capítulo 8, caso da mulher que vai aos pés de Jesus, né? Eles tiram todo esse texto do Evangelho de João, certo? Então, é isso. Doutor Mário, assim, para quem não tem, por exemplo, o conhecimento da leitura dos originais, certo? A gente se depara hoje com uma quantidade grande de Bíblias, de editoras e de Bíblia, tem Bíblia até, assim, com a linguagem mais jovem. Essas Bíblias de linguagem bem mais jovem, como saiu agora, uma que é voltada para skatista, não sei se eu vi uma reportagem. Será que elas são confiáveis? Não. Ou não, né? Não são. Não são. Inclusive, a Bíblia na linguagem de hoje não é confiável. Essas Bíblias com paráfrases, como eu falei, ela tem um problema porque o tradutor, quem está traduzindo, coloca a sua ideia e não o que está no original. E essas Bíblias jovens, muito mais, porque os tradutores, muitas vezes, nem conhecem o original. Entendeu? Às vezes, pode ter uma pessoa, duas, aí ele, olha, é assim, aí então vamos colocar nessa linguagem. Então, eles não têm compromisso com o original, como está ali no texto. Ele tem compromisso de mostrar uma linguagem jovem, uma linguagem... E isso pode ser perigoso. Pode ser perigoso, porque a língua grega e a língua hebraica é uma língua totalmente diferente. Então, precisa-se ter muito cuidado. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Quando se diz o texto lá, e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O verbo grego lá está na voz passiva. A voz passiva, o sujeito sofre a ação. Então, seria mais correto, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas sede cheios do Espírito. O verbo está na voz passiva. Então, no português, fica muito difícil traduzir isso, porque enchei-vos dá uma ideia não de voz passiva. Enchei-vos dá uma ideia ativa, ou uma ideia reflexiva. Enchei-vos, né? Cheio do Espírito. Então, lá, a voz é passiva, totalmente passiva. Ou seja, ser cheio do Espírito
implica mais uma ação de Deus na minha vida do que eu fazer alguma coisa. Entendeu? Então, mas, por outro lado, ali é uma ordem. É um imperativo passivo. Então, se é um imperativo passivo, então como conciliar? Isso na língua portuguesa fica difícil. Mas, no grego, é perfeitamente inteligível que a voz passiva esteja no imperativo. É como se eu me colocasse debaixo de um chuveiro. Então, seja cheio do Espírito. Aí eu me coloco debaixo desse chuveiro, ou seja, eu me proponho a ser cheio do Espírito. Então, fica muito difícil, e principalmente você colocar numa linguagem jovem, se não tiver pelo menos um conhecimento, por exemplo, nessas áreas. E aí essas Bíblias, a linguagem jovem, linguagem de hoje, tem alguns textos eles acertam na paráfrase, mas outros vai muito distante. Tem outra pergunta aqui interessante que colocaram aqui. Foi a pergunta relacionada à questão, por exemplo, se há um texto, certo? Essas Bíblias de estudo, tem um texto lá, mas cada uma lá no comentário de baixo vai puxar, no dito popular, farinha para o seu saco. Então, como, por exemplo, aqui é de uma linha... nessa questão de salvação, de uma linha pentecostal ou arminiana, ele vai puxar para esse lado, no seu comentário. A outra, que é de uma linha mais calvinista, mais reformada, vai puxar para o seu lado. Como é que a gente fica nesse meio termo? O que é que o senhor, na sua opinião, nos colocaria como sugestão? Veja bem, a Bíblia de estudo é como se você estivesse lendo um livro comentando de um determinado autor, porque lá as Bíblias de estudos tem um autor lá que faz as referências. Então, é claro, cada um vai ter uma visão da sua cosmovisão teológica. Então, a Bíblia Genebra é uma Bíblia de estudo calvinista, né? Então, é claro que os textos que falam de salvação vão falar nesse aspecto. A Bíblia pentecostal, uma de estudo pentecostal, ela vai falar em outro aspecto. O meu conselho, um estudante um estudante mesmo, ele deve pegar as duas Bíblias, né? A Bíblia de estudo, e analisar, ver os dois lados, certo? E ver a coerência. Porque, pastor, uma coisa que eu aprendi como Lutero, ele diz que devemos ler a Bíblia contra nós mesmos. Ou seja, nós devemos ter como última palavra, até para nós mesmos, a Escritura. Não devemos ter medo da verdade. Devemos sempre analisar as Escrituras com muito critério, com muita honestidade. O Espírito Santo vai nos orientar. Então, nós não podemos ter, vamos dizer assim, um temor de ver o outro lado, principalmente um estudante da Bíblia, certo? Mas as Bíblias de estudo são de acordo com a cosmovisão teológica. Eu aconselho você ir para os comentários. É como comentários bíblicos, certo? Comentário bíblico, você nunca vai ter um comentário sem uma cosmovisão teológica daquele autor, né? Mas é bom você ler todos os comentários e analisar e ver qual, né, o mais coerente, porque a última palavra é a Bíblia, é a Escritura, não é o comentarista, né? Não é o comentarista, é a Escritura. Então, você vai, analisa, devemos ser bastante questionadores, né? Pedir a Deus sabedoria, porque é Deus que nos dá sabedoria, abre o nosso entendimento, e está estudando o texto, o contexto,
a relação dos textos com com as outras passagens da Bíblia, certo? E mesmo que esteja dentro daquele escopo teológico que a nossa igreja, nós precisamos também questionar. Caso nós vejamos algum texto ali que, peraí, é assim que eu faço. Por exemplo, eu vejo um texto que vai contra aquilo que eu creio. Não, peraí, realmente, isso aí ele falou, vamos analisar, vamos estudar, vamos ver realmente isso aqui, né? Porque se ele tiver razão, eu fico com a Escritura. Entendeu? Então, eu no seminário, eu fiz muito isso, né? Muito isso. Tanto na área, isso nas doutrinas que se pode, né, mudar, porque existem as doutrinas principais da fé que te caracteriza cristão. Não estou nem falando essas doutrinas. Estou falando as doutrinas que você pode, pelo menos, vamos dizer assim, que divergir, não, né? divergir. Hã? Divergir, soteriologia, salvação. Isso, exato, certo? Mas nós temos que estar sempre abertos para isso e até mesmo para ouvir os questionamentos, entender os questionamentos, né? E eu creio que isso é importante, mas as Bíblias de estudos devem também entender que sempre tem aquele, vamos dizer assim, aquele lado teológico do comentarista. Teve uma pergunta que foi feita da Deik. Um perguntou aqui, fez uma pergunta seguinte: o que é que o senhor acha da Bíblia Deik, já que é tão falada assim que não é muito boa? Porque eu não sei. Mas a gente vê alguns comentários, eu já vi particularmente de pastor, disse, não, Deik, rapaz, não compre Deik não compre, certo? Bíblia E Deik. até quando de presente uma pessoa. Meu irmão, você acredita que eu ainda não conheço essa Bíblia? Deik? Não conheço. É uma Bíblia que, assim, eu recebi uma de presente e gostei muito. É um comentário muito simples, mas teve muito pastor que disse, rapaz, a Bíblia dessa Bíblia não é boa, certo? Então, assim, mas não disse o argumento porque ela não era boa. Eu digo, não presta, mas não presta por quê? Então, eu aconselho que os pastores e os obreiros não fiquem muito dependendo de Bíblias de estudo, né? Mas que eles se estejam engajados no estudo profundo das Escrituras, no sentido de você se aprofundar nos originais. Se você não sabe, tudo bem. Mas, hoje em dia, pela internet, você pode ter muitos livros, e-books, né? Comentários, e que você... Tudo bem, você tiver uma Bíblia de estudo, você pode ver, tal, mas não dependa dessas Bíblias de estudo, porque elas realmente são muito superficiais nos seus comentários. Aí, então, eu aconselho que o pastor não dependa de Bíblia de estudo, a não ser de uma coisa rápida ali para saber a história ali daquela carta, né? Uma coisa que, mas se for um estudo profundo de um texto, não dependa de Bíblia de estudo, né? Que faça profundamente o estudo do contexto, pegue comentários bíblicos, tradutores bíblicos, a análise da palavra, certo? Toda a ferramenta hermenêutica, né? A hermenêutica e a exegese. Eu, inclusive, vou dar um estudo, como eu falei até para vocês, inclusive aqui no Zoom, sobre hermenêutica 1, hermenêutica 2. É importante saber isso. Pelo menos uma basezinha, para que você tenha um maior conhecimento daquele texto. Porque a Bíblia, pastor, ela está um pouco
distante de nós em termos do tempo, da escrita, do contexto histórico. Então, para entendermos alguns termos, algumas passagens bíblicas, vai ser necessário, então, todo um conhecimento teológico e histórico e textual, né? Para que nós não sejamos enganados. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra, não daquilo que nós entendemos de errado da Bíblia. Então, se nós, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Alguém que tem uma conclusão que o crente não adoece, e de repente ele adoece, de uma hora para outra, o que foi, mamãe? E de uma hora para outra ele adoece, aí ele vai ficar frustrado, ele vai ficar, sei lá, Deus, entendeu? Então, como se Deus não falhou. O problema é que ele interpretou errado esse texto. Entendeu? Não foi, e aí, o grande problema é esse. Certo? O caso daqueles que interpretaram a vinda de Jesus, né? Até marcaram datas. Aí Jesus não veio. Né? Então, um problema, uma má interpretação do texto. Então, Deus tem compromisso com a sua promessa na sua palavra. E aí, se nós interpretarmos errado o texto, nós corremos o risco, né, de não sermos consolados e de nós, né, termos uma má ideia de Deus. Porque Deus é aquele que cumpre a sua palavra, vela para cumprir a sua palavra. É verdade. Doutor Mário, tem outra pergunta aqui interessante, principalmente especificamente sobre alguns textos. Eu vou começar citando, até porque a gente já tinha conversado antes aqui um pouco, que é aquele versículo que é simples, todo mundo fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. Né? É assim, normalmente alguns utilizam, até por essa questão que o senhor está falando, falta de interpretação correta, que Deus é meu pastor e nada vai me faltar. Nada vai me faltar. E às vezes ele se depara com uma realidade que falta. Falta dinheiro, falta alguma coisa, né? Assim. Então, nesse caso, por exemplo, quando a gente vai ver nas Bíblias, na maioria das Bíblias que, por exemplo, a gente viu, tem lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas no original está assim? No original não está dessa forma mesmo. No original está o Senhor é aquele que me pastoreia, porque é um particípio no original do hebraico. O Senhor é aquele que me pastoreia. Aí tem, como se tivesse 2 pontos. Nada me falta. Pode ser faltará ou falta, porque o verbo no hebraico pode ser tanto futuro como no presente. O sentido é o seguinte, pastor. É como se Davi dissesse assim: olha, se o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Ele está falando ali de contentamento. Ali não é uma promessa que nada vai nos faltar. Porque o próprio Davi passou dificuldade quando ele sofria perseguição de Saul. Ele teve que comer os pães da proposição, que não era permitido, porque não havia. Então, ali foi e fora outras partes. Então, o sentido é contentamento. O Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. O sentido é esse: nada me faltará ou nada me falta. É como se você dissesse assim: olha, você está precisando, meu salário não veio hoje, por causa da quarentena. Está com dificuldade. E aí, cadê o seu Deus? Não, mas eu tenho o Senhor. É o bastante para mim. O sentido é esse. Entendeu? Nada me faltará. E Pode falar. Que Davi, nesse salmo, fala do vale da sombra da morte. As ovelhas que vão para um lugar, porque as ovelhas facilmente vão para lugares difíceis, e lá elas têm dificuldades, elas têm fome, porque muitas vezes o pastor está procurando a ovelha, e elas se dispersam. Então, o sentido é que
Eu tenho o Senhor é aquele que me pastoreia, é o bastante. Nada me faltará, ou seja, eu tenho o bastante. É o mesmo texto que poderia dizer no Salmo 37. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Ali não está dizendo que Deus vai satisfazer todos os desejos do teu coração. Não. Está dizendo, agrada-te do Senhor e o teu coração vai ficar satisfeito. Totalmente. Você não vai precisar de mais nada. Esse é o sentido do texto. De contentamento do Senhor. Quanto mais nos contentamos com Deus, de saber que Ele é o pastor, que Ele cuida. Ele cuida. Ele não vai nos deixar sozinhos, porque Ele tem o cajado e Ele tem também a vara e consola. Mas o sentido é que Deus quer ser o bastante para nós. Se Deus é o bastante, se Deus é só porque Ele nos dá, Ele está se igualando aos deuses e aos falsos deuses que prometiam isso. Verdade. Então, Deus quer que nós nos contentemos nele, como Paulo disse, eu sei tanto estar em escassez, como sei também estar em bonança. Tudo posso naquele que me fortalece. É nesse sentido, é nesse âmbito. Então, esse texto também é mal interpretado. É um texto, qual é aquele lá do você anotou aí? De Efésios? É o Efésios, né? Lê. Ele vai ler um texto aqui para o senhor ver, que há uma dúvida também acerca dessa interpretação, que está lá em Efésios. Efésios 4, versículo 8 e 9. Efésios 4, versículo 8 e 9. Isso é polêmico, né? Tendo subido às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Assim, o 9, versículo 9. E aquele que subiu, quem é senão aquele também que desceu? Primeiro, as regiões inferiores, interiores da terra, né? Isso. Estou lendo em grego aqui. Esse texto aí, aqui a gente já ouviu, que essa parte ali foi uma parte também adicionada, alguma coisa desse tipo aí. Não sei se o senhor já ouviu essa. Não tem base, não. Tem no original. 1 Pedro 3,19. Parece que é 1 Pedro 3,19. 1 Pedro 3,19? Veja aí. O qual foi e pregou aos espíritos em prisão. Vamos pregar espírito, né? Esse mesmo. O qual também, tendo ido, pregou aos espíritos em prisão. Não tem nenhuma crítica, não. Está no original. Não tem nenhuma crítica. Então quer dizer que ele foi aos espíritos, porque diz que ele foi lá, até usam lá, eu já vi, foi lá, tirou a chave da morte. Esse texto é muito polêmico. O texto demonstra que Jesus desceu às regiões inferiores, ou seja, que também o texto aqui de Pedro mostra que Jesus ele foi de alguma forma ao mundo espiritual, a regiões inferiores, mas não significa que ele foi ao inferno no sentido do diabo, onde o diabo está. Não é nesse sentido, porque o diabo ainda não está no inferno. Mas, ao que parece, Jesus, o texto nos dá vamos dizer, um conhecimento muito, vamos dizer assim, obscuro, por isso nós não podemos nos aprofundar, que Jesus, de alguma forma, foi ao Hades. Né? Jesus, de alguma forma, foi ao Hades,
ele foi ao Hades nesses espíritos que estavam presos, certo? E é isso que o texto diz. Ou seja, Jesus, de alguma forma, manifestou a sua glória no Hades também. Né? Aí alguém diz, mas o que é que ele foi fazer no Hades? Deus é Deus, meu amigo. Ele está em todos os lugares. Jesus manifestou a sua glória em qualquer lugar. Ou seja, ele é Senhor. Quando Jesus ressuscitou, também alguns santos ressuscitaram. Aí alguém pode dizer, mas por que eles ressuscitaram? Deus é Deus. Eu só sei que o texto diz. Se o texto diz, eu tenho apenas que aceitar. Nós não temos todas as respostas, né? O que Jesus fez lá? Agora, uma coisa nós podemos dizer com clareza. Ele não foi pegar a chave de Satanás, não é isso. Essa chave, exatamente, quem deu essa chave não foi nem Satanás. Satanás não tem autoridade de nada. Né? Essa chave foi o próprio Deus. Lembra de Apocalipse, que ele pegou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. Então, Satanás, ele não tem autoridade de nada. É verdade que Satanás, ele tem ainda tem o domínio do mundo, porque ele é o Deus desse século, é o príncipe deste mundo, Jesus falou. Mas, em relação à chave de todas as coisas, quem tem é o próprio rei, é o Senhor dos Exércitos. Ele que tem. Então, foi dada pelo próprio Deus. Ele que tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. Ninguém podia nem olhar para ele. Então, realmente é um texto muito obscuro. O que nós temos... Eu acredito, pastor, que a morte de Jesus, eu creio que isso aí demonstra que a morte de Jesus, ela trouxe uma grande, vamos dizer assim, uma grande consequência em todos os aspectos. Eu acredito que Jesus manifestou aí que ele é Senhor dos céus, como diz o texto, dos céus e da terra, né? Dos céus, da terra e do Hades também. Então, ele precisava manifestar a sua glória no Hades. Já que ele manifestou na terra, ele precisava manifestar no Hades. Né? Toda a existência, né? Eu acredito que é mais legível, mais confiável nós aceitarmos que está no texto. Alguns interpretam, dizem, não, mas essas regiões inferiores é o sepulcro. Eu não acredito que Paulo falou as regiões mais inferiores da terra. Isso aí é um eufemismo. O texto original tem mais inferiores da terra. Regiões, ou seja, demonstra um lugar, é um eufemismo para mostrar o Hades. Né? E lá em Pedro diz aos espíritos em prisão. Aí alguns dizem, não, Jesus pregou os espíritos em prisão, significam aqueles os descrentes que eram espíritos em prisão. Pregou os espíritos em prisão, significa que mas Pedro deixa no contexto que eram aqueles espíritos, que eram anjos, né? Então, eu acho que força mais dizer que esses espíritos de prisão são os descrentes, né? Então, fica muito, muito forçado dizermos que são descrentes. Tiago 4:5. Então, ela fez uma pergunta aqui, uma aluna, sobre Tiago, Tiago 4:5. Tiago 4:5. E outras passagens que falam que Deus tem ciúme. Sobre a questão que Deus tem ciúme. No original tá ciúme mesmo, é um ciúme literal, como é? Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Mas é Tiago 4:5, né? Ou pensais que em vão a Escritura diz que o Espírito deseja
A palavra grega aqui é ciúme mesmo. E só nós. Ciúmes no sentido de inveja para as pessoas. Tiago usou dois verbos. Um verbo, o verbo grego aqui é epipossel, desejar. Desejo forte. Eu acredito que Tiago queira dizer o seguinte. Veja bem, realmente a palavra aí eftonos, quer dizer inveja, usada no Novo Testamento para inveja. No sentido mal, no sentido de pecado. Só que usado para o Espírito Santo não pode ser nesse mesmo sentido, porque tudo é dele. Eu vou dar um exemplo. Se eu tenho um carro, se eu tenho uma bicicleta, se eu tenho uma moto em casa, se eu tenho os móveis, tudinho, eu pergunto, eu posso ter inveja daquilo que é meu? Não posso. Então, o apóstolo Tiago está dizendo, olha, tenham cuidado, porque Deus, o Espírito Santo, sabendo que vocês são dele, o Espírito Santo tem zelo, o zelo é tão grande que ele coloca a palavra para inveja, só que o sentido é de reivindicação daquilo que é seu. Então, a palavra realmente é inveja, mas Tiago usou essa palavra para mostrar quão forte é o zelo de Deus por aqueles que são deles. Entendeu? Então, realmente, aí a palavra é inveja, no sentido usado malicioso, mas é claro que não se pode usar isso para o Espírito Santo, porque está falando exatamente daqueles que são deles, daqueles que nasceram de novo, e que o Espírito Santo tem zelo e deseja ardentemente, né? O zelo dele é grande por nós. Ok. Respondido? Respondido? O Márcio tem uma pergunta aí? Aqui é do Marcos 13, 32. Marcos 13, 32, professor. Ele vai dizer aí que, porém, aquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. Deus é vencedor, Jesus é vencedor da sua parte, nem o filho sabe daquele dia. Marcos 13. 32. Fala, vamos passar. Ninguém sabe. Nem os anjos que estão no céu, nem o filho, senão o Pai. Esse dia que ele diz aqui. Isso que é questionamento falado. É assim, na verdade... Pode falar. O questionamento aí é se Jesus Cristo é Deus, como é que nessa hora ele não sabe o dia, nem a hora? No original está assim ou é uma... Está assim. Acerca daquele dia, ou daquela hora, ninguém sabe. Nem os anjos que estão no céu, nem o filho, senão o Pai. Assim que está no original. Está no original. Veja bem. Jesus, ele estava na sua total humilhação, ele mesmo se esvaziou. E uma das coisas que Deus não permitiu que Jesus soubesse para mostrar mais a encarnação dele, eu acredito que isso foi uma forma que também Jesus sofreu como 100% homem, porque ele é 100% Deus, mas 100% homem,
Uma das formas que Jesus sofreu foi ele também não saber aquele dia. Imagina, se você pergunta, Jesus também perguntava. Mas se eu sou filho de Deus, eu não sei aquele dia. Exatamente aquele dia. Naquele momento ele não sabia. Deus vamos dizer assim, não permitiu que Jesus soubesse, porque Jesus nasceu da Virgem, ele aprendeu normalmente, certo? Ele aprendeu normalmente, sendo Deus, mas ele tinha 100% homem, ele era homem também. Então, uma das coisas que Deus não permitiu que Jesus soubesse era aquele dia, o dia exato. Nem os anjos e nem ele, mas somente o Pai. Para mostrar o quê? Se Jesus soubesse o dia exatamente, Jesus não teria se esvaziado, porque isso implica em onisciência. Onisciência usada, não que Jesus deixou de ser onisciente, mas onisciência usada sem nenhum esvaziamento. Então, quando Jesus disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, aí ele vai chegar para João, lá no Apocalipse, porque diz o texto, Apocalipse do Senhor Jesus Cristo. Quem revelou para João foi Jesus. Entendeu? É como se o pai dissesse assim, muito bem, filho, eu não deixei você saber, mas agora é você que vai revelar o Apocalipse. Agora é você, eu faço questão que João escreva Apocalipse de Jesus Cristo, né, que o Pai lhe revelou, que o Pai lhe deu. Porque ele estava esvaziado. É a teologia quenótica, né? Então, isso que eu acho interessante é que Jesus se esvaziou completamente. Ele não usurpou, diz o texto, né? Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes assumiu a forma de escravo, totalmente dependente do Pai, sendo também soberano, porque ele é Deus, segunda pessoa da Trindade. Entendeu? Morreu, que para o homem entrou o pecado e para o homem tinha que sair. Tem coisas que mostram, nós nos assustamos quando Jesus faz, por ele ser Deus. Quer ver outra coisa? Quando ele diz assim, na oração do Getsemane, ele diz, Senhor, tu podes todas as coisas, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ora, Jesus não veio para isso? Não veio para morrer? Sim, ele sabia que veio para morrer. Ele veio exatamente para isso. Mas ali estava a natureza humana, né, de Jesus. O temor da morte estava sobre ele. Mas o mais bonito é que ele diz que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, isso traz um exemplo para nós. É que a vontade de Deus, ou ter vontade de fugir da vontade de Deus, às vezes pode acontecer conosco. Mas nós temos que também apelar, Senhor, mas que seja feita a tua vontade. Eu quero fazer isso. Né? Eu quero fazer isso. Muitas vezes perguntar por quê. Por que Deus me abandonou? A oração do salmista, lá do Salmo 22. Né? É a oração de Jesus. Por que me abandonaste? Jesus não entendeu naquele momento. Porque é interessante que Deus não mostrou para Jesus também o grau da morte dele também. A ponto de Jesus, meu Deus, por que me desamparaste? Jesus ficou totalmente desamparado naquele momento, a ponto de ele questionar o próprio Pai. Verdade, isso é interessante. Verdade, interessantíssimo. O questionamento de Deus a Deus, né? Hã? O questionamento de Deus a Deus, mesmo sendo homem, né? Mesmo sendo questionar. Ao contrário. Porque tem algumas pessoas que até dizem, não pergunte por quê, mas para quê. Não, deve perguntar por quê mesmo.
Eu também acho. Também acho. Entendeu? Também acho. A Nova deu uma pergunta. Sobre a glória da segunda casa. O que é essa glória da segunda casa que está falando? Veja bem, muitas perguntas, viu? Doutor Mário, ele tem uma pergunta, primeiro eu vou fazer uma que também está lá na sequência da dele. Principalmente nessa época, por exemplo, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom, mas acontece todas essas questões que estão acontecendo no mundo. Deus é bom, mas o cristão tem um câncer, o cristão morre de acidente, certo? Então, como é esse Deus é bom que está lá nos Salmos e algumas outras partes da Bíblia? A questão no original é bom, como é esse bom? É o bom do mundo dos homens, ou do mundo do humano, ou esse bom tem uma interpretação diferenciada? Eu aconselho, eu dei uma palestra no Facebook sobre a bondade de Deus. E está lá no meu Facebook, essa palestra. Foi uma live que eu fiz e está lá. Se vocês entrarem no meu Facebook, está lá. Eu explico o que é a bondade de Deus. Porque muitas pessoas interpretam errado a bondade de Deus. E eu mostro com base bíblica que a bondade de Deus não diz respeito ao nosso bem-estar ou bem-estar do ser humano. Mas a bondade de Deus diz respeito à glória de Deus. É por isso que quando Jesus ia à cruz, ele diz, agora o Filho do Homem te glorificará. E aí eu demonstro desde Gênesis, quando Deus criava todas as coisas, e você pode perceber, lá em Gênesis 1, 7 e em diante, quando Deus criava, diz, e Deus viu que tudo era bom. E lá no Salmo 19 diz, os céus proclamam a glória de Deus. Então, a bondade de Deus diz respeito à glória do próprio Deus. Deus é bom no sentido que ele é ideal, que ele faz tudo para a sua glória. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, muitas vezes, Deus permite um mal, uma doença, uma crise, porque aquilo tudo vai ser para a sua glória. Tudo vai ser para a sua glória. Certo? E foi isso que Jó entendeu. Porque Jó foi um dos vamos dizer assim, servos do Senhor que mais sofreu na história bíblica. Mas ele chegou ao ponto de questionar o Senhor, e Deus então começou a responder a ele, mostrando aquilo que ele fez, a sua glória, a ponto de Jó dizer, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E aí ele diz que antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Isso antes dele ser curado. Então, a bondade de Deus implica na glória de Deus e não no nosso bem-estar. É por isso que nós vemos os apóstolos e os cristãos no primeiro século morrendo felizes. Verdade. E aí nós perguntamos, meu Deus, os apóstolos sofreram tanto. Tiago foi morto ao fio da espada. Os apóstolos morreram de formas terríveis. Mas por quê? Né? O plano de Deus, a glória de Deus ali estava manifestada. E aí, o apóstolo Pedro me disse, para nós glorificarmos diz lá no texto de João, quando Jesus estava falando com João, Pedro perguntou, e esse? E aí, Jesus fala para Pedro, olha, esse será o tipo de morte que tu me glorificarás, tu glorificarás. Então, a glória de Deus a bondade de Deus implica na glória de Deus. Eu falo desse tema lá como eu falei para vocês, eu vou mandar o link para você. Mano, na verdade eu até participei dessa live. Viu? Foi lá do pastor. Foi. Não, da bondade? Não. Foi não? Então foi. Eu participei do seu lá. Eu lá.
Sim, eu falei disso, mas na outra eu falei de uma forma mais detalhada. Vou mandar. Eles todos vão lhe seguir, tá? No YouTube. Isso. Segue no Facebook. Eu já vou encaminhar e assim sucessivamente. Havia outros que entraram pelo Hangout, mas não deu. Tudo bem. Deixa eu lhe fazer outra pergunta. Há um texto que eles sempre perguntam aqui. Aí, meu irmãozinho, minha esposa já está me ligando, que ela viajou, que ela foi ter bebê. Então, aí eu não posso me demorar muito, que eu vou ter que conversar com ela. Pronto. Vamos encerrar com essa daí, o senhor faz a consideração final, que é uma interessante. O texto lá que diz que os filhos de Deus, lá com os anjos lá, que as mulheres com os filhos dos homens e com os filhos de Deus. No original, como é que está aquilo ali, doutor? Não, está exatamente isso mesmo. Os filhos de Deus. Aí o problema é a interpretação do que vem ser filhos de Deus, né? O que vem ser esses filhos de Deus? Alguns dizem que esses filhos de Deus eram os filhos lá de Noé, os filhos de Sete, né? Que se juntaram com as mulheres. Os filhos de Deus, ou outros dizem que são anjos. Lá no Novo Testamento, Judas, se eu não me engano, que eu estou aqui, tem a referência, Judas fala que são anjos que caíram no tempo de Noé. Então, eu fico que são anjos mesmo, que caíram, e eles deixaram o seu estado natural, como diz lá no texto do Novo Testamento, seu estado natural, e possuíram as filhas dos homens. Isso. É algo que nós não entendemos muito, mas nós vemos casos na Bíblia que os anjos comem, que os anjos, eles, de alguma forma, houve uma intromissão angelical, certo? Ali o texto nos diz, é isso que nós temos no tempo de Noé, certo? Ok. Doutor, muito obrigado. Certo? Aí deixa aí, se eu quiser deixar alguma informação Não sei se vocês sabem do meu livro. Vai seu livro aí, seus livros. Você não sabe do meu livro sobre design inteligente, ó. Darwinismo, design inteligente e educação. Já falei sobre o meu livro. Eu demonstro aqui as fraudes nos livros didáticos de biologia e a incoerência do darwinismo. Mostro o design inteligente, a base do design inteligente, nesse livro aqui. Né? Se alguém estiver interessado, é só me mandar uma mensagem que eu mando. Tá bom. Qual o preço do livro? Olha, por enquanto eu estou pedindo R$50, né? Tá bom? Ok. O senhor tem outro livro também, né? Eu tinha outra, a primeira edição, aí essa é a edição tá bom. de educação. Ok. Eu lhe agradeço e a gente vai continuar aí conversando para projetos futuros aí, viu? Sim. Aí naquele projeto sobre a turma, a gente pode entrar aqui no... Aquele que eu tinha lhe falado, certo? Vamos aperfeiçoar, construir aqui, certo momento para a gente... Pelo Zoom dá para colocar slide, tudinho. Ótimo, tá certo. Muito obrigado aí, eu tenho certeza que eles gostaram, certo? Me seguir lá no YouTube, no Facebook, inscreva-se no Instagram. Já está seguindo, na verdade, né? Porque sempre quando eu estou lá, que vem o senhor manda para mim, eu estou lá. Aí eu mando para alguns deles e tal, eles também estão lá, tá? Tem algumas coisas de língua portuguesa que eu coloco, se alguém quiser, se você conhecer alguém que está fazendo o Enem, eu coloquei sobre leitura e produção de texto, estou colocando aos poucos. Bom? Ok. Então, muito obrigado, doutor Mário. Bom. A gente volta a conversar, tá? Bom, obrigado. Obrigado, senhor.